Eu agora convido para fazer uso da palavra, pelo tempo regimental de 10 minutos, Dr. Paulo Roberto Iotti, que falará pelo movimento negro unificado e instituições aqui também arroladas. Boa tarde, excelências. Gostaria de começar agradecendo a sensibilidade do ministro Fachin por permitir aos movimentos sociais exercerem o seu lugar de fala epistemológico em tema tão importante ao movimento negro, representado pelo Dr. Edio, e ao movimento LGBTI+, por mim, lembrando que a homotransfobia foi reconhecida como espécie de racismo no histórico julgamento dessa Suprema Corte. É preciso que se entenda que essa diferença de racismo enquanto ofensa a uma coletividade racial e injúria racial enquanto uma ofensa ao indivíduo em sua honra subjetiva, por motivação racial supostamente não racista, não foi criada pela lei. Foi inventada pela jurisprudência. Porque quando havia só a Lei 7716, a lei antirracismo, a jurisprudência se recusava a aplicar o crime de praticar o preconceito por raça, do artigo 20 da 7716, para punir a ofensa ao indivíduo em sua honra por elemento racial. Ou se desclassificava para injúria simples, que a pena ínfima não corresponde ao veemente repúdio constitucional a todas as formas de racismo. Ora, de maneira ainda mais lesa humanidade, se falava que era fato atípico. Foi por isso que o então deputado, hoje senador Paulo Paim, ligado ao movimento negro, apresentou o PL 1240 de 95, que virou a Lei 9459 de 97, que criou a injúria racial do Código Penal. Agora vejam o diálogo institucional da justificativa do PL. Ele disse que estava atualizando a lei antirracismo para melhor cumprir o repúdio constitucional ao racismo, do artigo 5º, inciso 42, para punir criminalmente a ofensa à honra, à dignidade e ao decoro do indivíduo por elemento racial. Ou seja, a vontade do legislativo quis considerar a injúria racial como racismo, e não há por que desconsiderá-la aqui. Por isso, o senador Paim propôs esse ano o PL 4373 de 2020 para colocar a injúria racial formalmente na Lei 7716. Mais uma tentativa formal de superar esse entendimento, porque materialmente é indefensável essa diferença de racismo para injúria racial no discurso. Tanto que o senador Paim se refere à chamada injúria racial na justificativa desse novo PL como, aspas, racismo pela injúria, fecha aspas. Guilherme Nucci, defendendo a decisão do STJ pela qual a injúria racial é racismo, disse que só chama de injúria não racista a ofensa a indivíduo por elemento racial quem nunca sofreu racismo. Alguns interpretaram equivocadamente, dizendo que Nucci queria legislar, mas não. A crítica é sutil e demanda estudo. O que Nucci quis dizer é que considerar a injúria racial como injúria não racista, que prescreve, só pode ser dito por quem nunca foi vítima de racismo e nunca sofreu por isso. E aqui entramos no fundamento material da tese, excelências. Como se pode seriamente dizer que uma ofensa à honra subjetiva de um indivíduo por elemento racial por motivação racista não seria racismo, não seria crime de praticar o preconceito por raça? Ninguém na doutrina que defende isso explica. Ora, o indivíduo é ofendido por causa da ideologia racista. Para o STF, racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. O caso é o Wanger, HC 82424. Num sistema de relações de poder, em que grupo dominante oprime grupo dominado, desumanizando, o caso da homotransfobia, ADO 26 e NI 4733. O indivíduo é ofendido por motivação racial, por essa ideologia segregacionista que o considera inferior, isso é evidente. O professor Adilson Moreira, nossa maior autoridade do jeito antidiscriminatório, gentilmente respondendo à indagação minha, ele afirma, aspas, não há motivo para diferenciação entre esses dois crimes, porque uma pessoa que sofre o crime de injúria racial, o sofre em razão do pertencimento dela a um grupo, há uma diferenciação em relação a um grupo, fecha aspas e parafraseando, ofende-se a honra pessoal, porque a identidade pessoal tem uma dimensão coletiva também.
Citamos no Amit estudo das professoras Marta Machado, Márcia Lima e Natália Neres, analisando mais de 200 acórdãos, que constatou como fato objetivo que o discurso racista se dá principalmente na forma da chamada injúria racial. Então, não reconhecer a ofensa ao indivíduo em sua honra por motivação racial como racismo significa retirar a maior parte da eficácia do repúdio constitucional aos crimes de discursos racistas. Além de racismo, tem outros crimes, discriminar, não contratar, etc. Mas nos chamados crimes de opinião, de discursos criminosos, falar que injúria racial não seria racismo significa menoscabar e retirar a maior parte do repúdio constitucional ao racismo, excelências. As professoras citam a grande Sueli Carneiro na crítica à desclassificação de ofensas racistas a indivíduos a meras injúrias e difamações não racistas, por isso menoscabar o repúdio ao racismo, e constataram que a jurisprudência, além de exigir dolo direto, cito no Amit, decisão do STJ, que admite o dolo eventual para combater a impunidade no racismo, mas elas dizem que a jurisprudência, além de exigir intenção propriamente dita de ofender, exige ainda uma outra intenção que ninguém sabe o que é e como se prova, que seria a intenção de discriminação aliada ao xingamento intencionalmente racista. Perdoem pelas expressões, excelência, mas são fatos reais dos acórdãos que elas citam. Expressões como, aspas, preto de merda e preta fedida, fecha aspas, foram caracterizadas como injúria simples pelo judiciário, nem injúria racial, isso é teratológico. Então eu, um homem gay, quando eu for chamado de aspas, viado de merda, fecha aspas, um xingamento nefastamente comum, vão falar que não seria homofobia enquanto racismo homotransfóbico, mas injúria simples não racista? Ora, com Maximiliano, o direito tem que ser interpretado de forma inteligente, a fim de que a lei não resulte em absurdo. E essa exegese tradicional é teratológica em níveis transcendentais com todas as veias. A maravilhosa professora Soraya Mendes, grande autoridade de criminologia feminista e direito processual penal antidiscriminatório, que o ministro Gilmar conhece, porque já foi professora do IDP, concorda com as teses aqui defendidas, tanto da injúria racial como racismo, quanto da homotransfobia, configurar tanto o racismo quanto a injúria racial. Ela defende a decisão da homotransfobia. Já que interpretar a decisão de forma a não abarcar a ofensa a indivíduo por elemento racial homotransfóbico significa tirar a maior parte da eficácia da decisão do Supremo ali e viola totalmente a boa-fé objetiva, como expliquei em embargos naquele caso. Mas aqui, ela também concorda que o princípio da proporcionalidade, como proibição de proteção insuficiente, demanda que a ofensa a indivíduo por elemento racial seja considerada racismo. Falamos disso ontem, num evento sobre epistemologias feministas e LGBTI+, em prol de uma proteção eficiente dos direitos humanos, pelo direito penal, teoria do bem jurídico penal constitucional, que limita adequadamente o direito penal. A maravilhosa doutora Maria Silvia Aparecida de Oliveira, presidenta do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, bem como da Comissão de Igualdade Racial da OAB-SP e conselheira seccional da OAB de São Paulo, e as maravilhosas vice-presidentas da comissão, doutoras Lázara Carvalho e Tainá Yared, disseram-me também que concordam que a injúria racial é racismo e que essa é uma das lutas históricas do GLEDES, do movimento negro. Advogados do movimento negro, excelência, citados na peça de Amit, disseram-me: Paulo, não há condenações de racismo no Brasil, só esses 2 casos do STJ. Então, excelências, para podermos superar essa prática de impunidade, é preciso que, no mínimo, a injúria racial não prescreva por ser racismo. E a Corte Interamericana ordena aos Estados criminalizarem condutas para combater a impunidade pelo princípio do devido processo. Artigo 8, item 5 da Convenção de Processo Penal buscar a efetividade da justiça. E por que impunidade aqui? Muitas vezes, com razão, o MP denuncia pelo 20 da 7716, o judiciário desclassifica para injúria racial e, por não considerar como racismo, decreta de ofício a prescrição na decadência, por isso não tem condenações. Se tem decisão do STJ que fez isso, cúmulo da má vontade estrutural do judiciário. Porque se foi ação penal pública incondicionada, nem era possível a representação, tinha que contar o prazo da desclassificação como mínimo. E se a injúria racial é racismo e imprescritível, defende-se a inconstitucionalidade ou não recepção da decadência, que é infraconstitucional. Mas se o Supremo entender que não, pela diferença de institutos, eu entendo que quando o Supremo falou de imprescritibilidade pensou na decadência também, mas que pelo menos feita a representação seja imprescritível daí, é o mínimo do mínimo. Finalizando, para que possamos superar essa
impunidade notória do racismo, casos absurdos que o professor Adilson Moreira, no livro Racismo Recreativo, fala. Funcionários de empresas se fantasiaram de Ku Klux Klan, supremacistas brancos. O judiciário falou que não era racismo. Era o que, então? Precisamos que não prescreva. Resposta enfática do STF, contrariando o dano moral coletivo do presidente e do vice, que negaram o racismo no Brasil, falando que hermeneuticamente, de forma técnico-jurídica, o limite do teor literal do crime de praticar o preconceito por raça abarca a ofensa a indivíduo por elemento racial. Finalizei, excelências, para passar a palavra ao doutor Edio, e só queria dizer que é uma honra dividir a tribuna do Supremo com ele, um dos nossos grandes advogados de direitos humanos antidiscriminatórios no Brasil. Muitíssimo obrigado. Conceda a palavra pelo tempo regimental ao doutor Edio Silva Júnior, pelo tempo de 5 minutos. Doutor Edio, o seu som não está saindo. Seu som está desligado. Me ouve, presidente? Seu som estava desligado. Ok, me ouve, presidente? Ouço. Me ouve, presidente? Ouvimos, já não precisa gritar mais. Ah, desculpa. Seja bem-vindo. Desculpem. Você deve ter tido a informação que eu tenho uma deficiência auditiva, mas eu estava ouvindo. Eu confesso aqui publicamente, diante dessa igreja corte, que eu sou um semi-analfabeto digital, então ainda estou tentando lidar com esse instrumental. Mas, eminente senhor, excelentíssimo senhor presidente dessa igreja corte, eminente relator, doutor Edson Fachin, a quem agradeço pela oportunidade dos movimentos sociais se manifestarem nesse processo que tem uma importância extraordinária na luta contra o racismo. Excelentíssimos senhores ministros, senhoras ministras, eminente procurador-geral da República, senhores advogados, quero dizer da honra de dividir essa tribuna com meu colega, Dr. Paulo Iotti, que é um quadro cuja destreza, a proficiência, a erudição dispensa maiores comentários. São 3 observações muito breves. A primeira é que na ponta, e eu sou um advogado que há quase 30 anos, e nesse sentido, quero dizer que há menos de 30 anos, porque fui aluno de graduação do eminente ministro Ricardo Lewandowski, vou ao judiciário discutir a temática do racismo. E a questão ali é a tensão entre norma e valor, ou seja, para mim o que está em discussão aqui é a autoridade da Constituição. Porque parte dos atores do sistema de justiça tendem a submeter, a encapsular a norma jurídica e o sistema constitucional aos seus credos, às suas convicções, às suas ilações, às suas inclinações pessoais. Basta lembrar que recentemente um grupo de quase 40 juízes do Tribunal de Justiça de Pernambuco se recusou a participar de um curso sobre racismo. Quer dizer, como é que nós podemos conceber que a universidade, como o judiciário, que por gênese são espaços de reflexão, 40 juízes se recusarem a participar de um curso sobre racismo, sob a alegação de que racismo seria uma espécie de infiltração comunista num país pluriracial e multicultural como o Brasil. Desse ponto de vista, portanto, eu quero dizer que alguns dos casos que eu atuei nessas décadas, expressões como macaco, negro sujo, etc., foram subsumidas a injúria simples. Não é nem a injúria qualificada por racismo. Então,
para reforçar a necessidade de afirmação da autoridade, da repulsa constitucional, conforme com seu brilhantismo habitual o doutor Paulo Iotti registrou aqui, a autoridade da repulsa constitucional a qualquer conduta motivada por racismo. Então, desse ponto de vista, me parece que também é dispensável maiores considerações. Quero ratificar aqui, e do meu ponto de vista, o artigo 20 da Lei 7716, que regulamentou o artigo 5º, inciso 42 da Constituição, que repudia e reprova a prática do racismo, né, em qualquer de suas modalidades. Então, a prática do racismo regulamentada pelo artigo 20 da Lei 7716, o artigo 20 é rigorosamente apto para incidir sobre a injúria racial e me parece, como diria o professor Lewandowski nas nossas aulas, é de meridiana nitidez, não é? E desse modo, portanto, agradeço a honra de ocupar mais uma vez essa tribuna para reforçar, robustecer o pedido de denegação do presente habeas corpus. Muito obrigado pela atenção de todos.